Fala pessoal, começando mais uma vez aqui o episódio que o Odilon atrapalhou o início aqui. Demais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Ciência e Performance. Sou o professor Pedro Moisés Silva. Odilon Abraim. Odilon Abraim. Hoje nós estamos iniciando o nosso 36º episódio, Não, ou sétimo. 37º, com a professora Maura Lima. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma participação muito especial. Nós gostaríamos que você se apresentasse, porém, antes, eu gostaria que o meu amigo Moisés desse um recado muito especial. Método 3C, né, Odilon? Não, primeiro curte, depois comenta e compartilha para que a gente seja cada vez mais relevante nas plataformas, seja YouTube ou o Spotify, para que seja espalhado cada vez mais e chegue essa mensagem para muito mais pessoas. E onde é que nós estamos? Spotify, YouTube e Netflix. Netflix. Não esqueçam. Muito bem, nós também gostaríamos de agradecer aqui a nossa parceira, A Estácio. Estácio. Que está sempre nos ajudando, sempre, Incentivando, né? Incentivando, ajudando, essa Podcast. estrutura. A gente tem a clínica do Odilon lá, né? No Nutrimétrica só que não é também. tão legal. E a gente... Tá cheio de parceiros aí, pessoal. Então, eu gostaria que a professora Maura se apresentasse para a gente, por favor. Gente, tudo bem? Desde já, muito obrigada pelo convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Maura Lima, meus xarás aqui de profissão, né? Sou professora de educação física, atuo na área do treinamento voltado para mulheres, voltado para o amor próprio, para a autoestima. Legal. E essa conversa aqui de hoje acho que vai ser muito produtiva, né? Para a gente apresentar, não só apresentar o meu trabalho, né? Mas para expor às pessoas a importância da qualidade de vida dentro dessa nossa forma de empreender, né? Maura, tu hoje atende alunos presenciais e alunos online, é isso? Sim. Como é que é a tua rotina? Me fala mais aí um pouco. Então, a rotina, eu destino mais os horários da manhã, assim, para atender os meus alunos presenciais e a parte da tarde e noite eu dedico para o meu acompanhamento online, que requer ali um tempo de montagem de treinamento, de conversar com os alunos e tudo mais. Então, eu deixo essa divisão para não um trabalho não interferir no outro, né? Para eu não perder essa rotina de fato do que eu preciso seguir, do que eu preciso ter um compromisso com aquelas pessoas para não ter essa interferência. Então, esses horários da manhã, presencial, horários da tarde e noite, mais voltados para o online. E tu tá trabalhando há quanto tempo, mais ou menos, assim, com online? Então, 3 anos, basicamente, porque eu comecei com a pandemia, né? A pandemia veio aí pra gente se reinventar e como eu me formei dentro da pandemia, eu não tive muita escolha. Então, não tinha como eu trabalhar no presencial, a gente estava ali impossibilitado naquele momento. E aí, eu estava estagiando em uma academia que, como estagiária, né? Era uma academia que eu ganhava muito bem como estagiária, mas aí acabou tendo aquele corte, né, de gastos, enfim, foi... tirando alguns professores. E aí eu saí, né, de estagiária dessa academia e foi aí que eu fiquei assim à deriva, tipo, o que eu vou fazer agora, meu Deus? Aí eu lembro assim que nessa época eu tinha R$ 1.000 na minha conta que eu tinha guardado. Aí eu falei assim, tô formada, tenho R$ 1.000 na minha conta, o que eu vou fazer? Alguém me ajuda. Mas aí eu tava olhando na internet, eu tinha conhecimento também de algumas pessoas da área do marketing digital aqui de Belém, né? Pode citar nomes? Pode. Não tem problema. O Ian Galeno, né, que ele foi o meu mentor, que atualmente ele é um dos grandes players aí da internet. Não player assim E foi nosso aluno, de ser né? famoso. Foi, ele era da UEPA. Não leva mais. Da Famais? Física. Mas ele não fez o EPA? Não, foi da Não. Unifamage. Ah, eu jurava que ele era- na Machida. Eu jurava que ele era da UEPA, mas eu acho que porque muita gente ali Sim, vivia junto, a gente já tinha visto ele lá. Aí ele foi o meu mentor, né, nesse período da pandemia, e aí eu investi num curso dele. E aí eu tinha R$ 1.000, esse curso era em torno de R$ 3.000 na época. Aí eu falei para os meus pais, não, eu quero investir em conhecimento agora, porque eu realmente estou à deriva da minha profissão, não sei o que fazer. Tinha acabado de me formar, e aí foi aí que eu investi em conhecimento.
Falei, vou investir em conhecimento, vou trabalhar com a internet. E a cada dia que a gente ia avançando naquele conhecimento, eu ia. Tipo uma mentoria, então. Isso, foi tipo uma mentoria, que eu fui moldando ali as estratégias do meu negócio a partir das ideias que ele me repassava, né? Pra eu encontrar o meu público-alvo, todo aquele início, sabe? Sim, sim. Conhece, né? Encontrar o meu nicho, encontrar meu público-alvo, encontrar a forma de como eu vou trabalhar no online, como eu vou enviar treino, como eu vou montar grupo de desafio. Então, tudo isso foi tendo um direcionamento, né? Aí, legal. nesse período da pandemia que eu comecei a empreender, né? Ter o meu próprio negócio. Isso foi um comportamento completamente fora da curva, né? Porque a maioria dos profissionais, eles não querem investir Sim. em conhecimento. Conhecimento. Né? Todo mundo quer aprender ou não quer investir financeiramente falando, né? Sim. E, pô, ter R$ 1.000 e aí ver uma mentoria de 3.000 e ir lá e falar, não, pô, vou dar os meus pulos aqui pra contratar essa que é, tipo, 3 vezes mais do que eu tenho, né? Sim. Então é um comportamento, assim, completamente fora da caixa. Tu acha que esse, assim, foi um dos diferenciais de tu começar a investir mais em conhecimento? Empreender, né? Outras coisas, assim, que fizeram diferenciais também pra ti, além disso? Então, nessa época, eu já morava só, né? Só assim, entre aspas, morava com a minha irmã. Então, a minha mãe já tinha dado ali algumas responsabilidades de casa pra gente. Tipo, olha, vocês vão pagar uma conta aqui, porque, enfim, aquela situação da pandemia, a gente passando por perrengues financeiros, familiares e tudo mais. E aí, esse desejo partiu também de um desespero, né? Porque a gente estava ali naquele período sem saber o que fazer, sem saber o que seguir. Então, parte desse sentimento foi de desespero, mas foi um desejo de crescimento mesmo, de sempre assim. Nas situações de família, nas situações da faculdade, sempre sabia assim, conversar com câmeras, sabe? Então eu sabia que uma hora eu ia desenrolar isso de vez. Aí quando eu comecei na internet, eu gravava um vídeo de 10 segundos, parava, aí depois gravava outra parte e parava. Falei, assim vai aprendendo, né, a conversar. Aí foi que ficou cada vez mais prático isso, cada vez mais tranquilo essa conversa com as pessoas. Então esse desenrolar aí foi nesse período, né, nesse caminho. E tu demorou mais ou menos quanto tempo, assim? Eu não vou deixar vocês falarem Eu tô percebendo. várias coisas. Demorou quanto tempo, assim, pra tu começar? Teve minha primeira aluna no online. Tipo, demorou uns Então, meses, como foi? não demorou tanto, porque a galera que tava na academia, como a academia fechou, aí eles quiseram treinar. Aí eu tinha alguns alunos nessa academia que eu treinava, né? Era tudo certinho em relação à montagem de treinamento. Então eu não tinha domínio sobre montagem de treinamento. Eu programava aquele treino, aí passava pro professor, né? Ele avaliava e aí, ok, tu pode passar esse treino para aluna. Aí beleza, aí como eu já tinha me formado, fiz uma viagem para Florianópolis, eu e o Adriano, o meu marido. Aí a gente fez essa viagem, quando a gente voltou já estava tudo fechado. Então a gente viajou sem pandemia. Voltaram com Voltou pandemia. no lockdown. Já voltou no lockdown. Vocês já estavam morando juntos e tal? Não, a gente namorava. Aí, nessa época, né, nessa viagem, uma aluna mandou mensagem: Maura, já tá tudo fechado aqui em Belém. Eu queria muito treinar em casa, teria como tu me auxiliar? Aí eu, na hora, assim, legal. pensando: meu Deus, como eu vou fazer isso? E eu pensando que eu só teria uma aluna, né? Eu falei: não, posso, eu gravo os vídeos dos exercícios pra ti. E foi assim que eu comecei. Eu montei o treino dela, né, preparei o treino dela. E aí gravei eu mesma fazendo os vídeos dos exercícios em casa, que ela ia fazer e tudo mais. E eu já tinha feito alguns cursos, né, de treinamento funcional, treinamento com peso do corpo. Aí foi que eu passei para ela, né, essas instruções. Aí comecei lá com uma aluna, quando eu cheguei em Belém já tinha outra aluna, e passaram a me marcar no Instagram, aí outra foi vendo, outra foi vendo. Totalizaram, quando eu cheguei em Belém já tinha 5 alunas. Top. Ali, 5 alunas. Mas aí eu não sabia o que seria dali pra frente, tipo, como eu ia organizar isso, como eu ia planejar. Então eu anotava tudo num bloquinho, anotava no caderno, ainda aquela coisa bem manual, sabe? Bem início aí no trabalho do digital. Aí foi que quando eu investi nesse curso, quando eu vi a importância que ele ia ter, a relevância que ele ia ter nesse caminho que eu queria seguir, né? Não sei se era o que eu queria ou se eu fui obrigada, mas eu só sei que eu me encontrei nisso. Sim.
E aí só foi crescendo o número de alunas, de procura, das estratégias que a gente molda, né, para conversar com as pessoas na internet, para elas, para atrair elas ao nosso trabalho. E aí foi uma forma também de eu encontrar o meu nicho, que era esse trabalho com mulheres, essa relação do corpo, relação de autoestima, sabe, da mulher se perceber como alguém importante, como uma pessoa atraente, como uma mulher decidida. Então tornar o exercício físico uma grande decisão na vida delas. Muito Sim. massa. Então, quando tu trabalhaste com essa mentoria, aí ele foi te indicando qual era o nicho que tu querias trabalhar, ou tu mesmo fostes visualizando ali a... Eu fui visualizando pelo meu nível de seguidores. Eu vi ali que, tipo assim, eram. 60% que te seguiam eram mulheres, né? Isso. Começaste a olhar o perfil, né, da galera. Exatamente. Comecei a analisar esse perfil das mulheres que me seguiam, porque já dentro da universidade a gente tinha ali muitos moldes de luta por causas sociais, sabe? E aí eu era muito enraizada nessa questão das mulheres, do feminismo. Então isso tudo sempre foi muito vivo dentro de mim, sabe? Sim. De nós mulheres, da gente sempre parar com essa competição desnecessária, de não se sentir inferior a uma mulher mais bonita que eu, enfim. Sim. Então, por eu já ter esse molde ali, essa presença de mulheres no meu perfil, aí eu fui encontrando o meu nicho, né? Aham. Aí eu fui moldando a minha fala pro que fosse realmente atrair aquele público. Aí nasce o Bem Me Quer. Bem Me Quer, É Bem Me Quero. Isso, Bem Me Quero. Aí nesse período que nasce. Aí o que é o Bem Me O Quer? Bem Me Quero, ele já nasceu, tipo, um ano depois. Só pensei nesse nome, assim, um ano depois. Eu fiquei, caramba, eu poderia dar um nome, né, pro meu produto, porque a gente chama na internet o acompanhamento de produto. Então, eu poderia dar um nome relevante, assim, que realmente fizesse sentido para aquilo que eu quero apresentar às mulheres. Aí o Bem Me Quero, ele já surgiu em 2021, que é o meu acompanhamento individualizado online. Que no caso é eu e a Consultoria, né? pessoa ali. Isso. que é Só essa exercício consultoria. físico ou tu trabalha com outras estratégias? Dentro do Bem Me Quero tem também um guia alimentar que foi elaborado por uma nutricionista. Legal. Aí essa nutricionista também disponibiliza conteúdos semanais Show ali de para as bola. alunas e tudo mais. E também tem uma psicóloga que ela disponibiliza conteúdos para as alunas falando sobre aceitação, sobre empoderamento, sobre percepção do corpo Excelente. perante a sociedade e tudo mais. Então sempre foi essa cara que eu quis trazer para o meu acompanhamento. Eu sempre quis trazer essa linhagem, né, da tríplice perfeita, né, daquilo que a gente precisa moldar na nossa vida. Tem uma característica importante que eu achei legal dela, que eu tiro muito também pelas pessoas que eu, às vezes, mentoro. Tu vê a diferença, assim, abissal entre um e outro. Um que coloca em prática e o outro que não coloca em prática. Sim. Tem os que não colocam em prática. Não, professor, tô esperando, tô fazendo uma análise, tô esperando o meu site ficar pronto, tô esperando não sei o quê, tô analisando. Cara, tu não precisa nada disso para começar. Ela simplesmente voltou, chegou gente interessado para treinar com ela. Ela, vou gravar o vídeo para te enviar. Claro que ao longo do tempo tu tem que profissionalizar, Vai aperfeiçoando. Mas eu acho que um dos grandes empecilhos hoje que faz o personal não trabalhar online é essa... Primeiro, a insegurança e o próximo ponto é esse. De ser muito perfeccionista ou de achar que nunca tá bom para começar, né? Tu Sim. chegou a ter esse embate contigo ou não? Tu sempre foi de colocar muito em prática? Sim, eu cheguei a ter esse embate para mim antes, para eu lançar, por exemplo, um grupo de desafio. O grupo de desafio é aquela coisa assim muito rápida. É aquelas mulheres que querem ver aquele resultado rápido, que querem treinar e se alimentar bem. Pro verão, por exemplo, agora, né, eu abri um projeto, aí já é para julho, pré-julho, digamos assim. Então, no início eu queria não. Eu quero todos os vídeos de treinamento prontos. Eu quero que a nutricionista já me mande os cardápios logo, tudo pronto para só abrir o carrinho, né? Tipo, começar as vendas e elas começarem a adquirir. Não, agora... antes eu tinha muito esse embate, né? De tipo assim, não, só vou lançar esse desafio quando tudo estiver pronto. Agora não, agora eu abro o carrinho e aí depois já... Vai ajustando, né? Isso, Vai já vou acompanhando. ajustando. Já não fico esperando muito as coisas acontecerem, né? Porque isso atrapalha muito no digital. A gente sempre fica querendo ser perfeito, né? E aí não tá feito. É verdade. Essa diferença do feito e do perfeito Tem um livro que mesmo. fala sobre isso, né? Por exemplo, eu sou perfeccionista. Eu estava lendo o livro, ele vai mais te atrapalhar do que te ajudar o perfeccionismo. Na verdade, não é, digamos assim, quando a pessoa fala eu sou perfeccionista, não é algo bom.
Seria literalmente algo ruim. Porque literalmente vai te atrapalhar, te tirar do teu foco, do teu caminho, da tua trilha. Sim. E eu tenho Ele esse... passou 3 anos para lançar o curso dele de avaliação física. Ele só lançou Toda semana, não, eu tive uma ideia online. Eu tive uma ideia de uma aula nova e tal. Não, tô gravando mal 3 Se eu falar para vocês a história da mentoria, eu lancei assim uma semana e no primeiro dia que eu lancei, encheu, porque só eram 5 vagas, que era lá na clínica. Aí o negócio cresceu tanto que eu tive que migrar para academia, para colocar 14 pessoas. Hoje eu já aumentei o valor, já tô com ele híbrido. Eu comecei também nessa mil liga. que ele Não fatura. tem lembrando esse valor, quem dera, mas eu comecei lá na clínica, pós-pandemia, né? Eu falei, não dá para ficar só de aula, porque o professor, né? Na época eu trabalhava com graduação. Sim. Mesma coisa. Lancei assim, ó, a mentoria, pá. Quando eu joguei no Story, vendeu. 5 pessoas compraram, rapidola. Ex-alunos, assim. Cara, mas essa história da Maura é bacana porque quem escuta até cria uma certa desejo, né, cara? De, pô, eu não preciso de muita coisa para poder empreender, não preciso de site, eu só tenho que ter a vontade e a coragem de ir lá e fazer acontecer. E aí, ao passo que as coisas vão acontecendo, Tu vai eu melhorando. vou investindo, vou melhorando, vou crescendo, vou me desenvolvendo. Eu acho que essa é a ideia aí do empreendedorismo, né? Para quem não tem dinheiro. Para quem tem dinheiro, o cara investe. O Pedro, por exemplo, né? Investe, que é uma beleza. Mas O Pedro tem um site, né? Já tem um vários gestor de tráfego. Tem Não, tudo. tanto que eu não tenho gestor que eu que estudo para fazer a minha gestão. Eu sempre Cada fui de, lançamento cara, do Pedro- vou aprender tudo para depois eu conseguir contratar alguém que eu entenda que aquela pessoa conhece, né? Então, mas antes, cara, eu falo muito para quem tá querendo iniciar a consultoria. Cara, antes a minha consultoria, eu simplesmente, sabe como foi? Como? Estou fazendo consultoria agora. Simplesmente basta tu falar isso, cara. Me manda, olha, tá aqui o meu contato. Só me mandar aqui o e-mail que eu falo. Antes era e-mail. E antes não tinha Pix, não. Era. A gente conversava, acho que com uns 4 e-mails. Estou TED. interessado. TED. Envia um TED. Aí depois de 40 3 dias. 24 horas, 48 confirmou. Aí envia um questionário. Mas no corpo do e-mail, não era um documento PDF editável. Ou, Não, mano, hoje em dia. disso, cara. E nesse início, que o mercado ainda era um pouco inexplorado, a gente faturou uma grana boa, cara. Assim, quem tinha mais suporte técnico faturou muito mais nesse período, assim, né? Gente que eu. Sem muita estratégia, que hoje a gente tem muitas estratégias de venda, mas sem muita estratégia, as pessoas que conheciam Sim. que faturavam 70, 100 mil por mês com consultoria, falando de consultoria, nem era um método ainda, né? Mas hoje a gente vê também que um diferencial das pessoas que têm um resultado muito expressivo no online, é além de estar fazendo essa primeira venda, tá fazendo novas vendas. Já é tomada. Não tem nada. Tá fazendo novas vendas para os clientes, né, atuais. Sim. Tu tem outras estratégias assim de outros produtos para estar ofertando, ou tu tá pensando em lançar novos? Como é que é isso aí? Eu ainda tô pensando, eu quero moldar ainda e-books, sabe? Porque é uma. É um ali. Como é que fala? Um produto? Início de funil. Um topo de funil, né? Isso, um topo de funil, que aí é um produto que pode ser baratinho, mas em conta, tipo R$50, R$49,90. E aí ele fica rodando ali. Pode ser um enfatizado em bumbum, enfatizado em abdômen, enfim. Sim. E aí tem alguns projetos que eu já toco assim de uma forma mais humanizada, né? Que é o Bem Me Quero, meu acompanhamento individualizado. E aí os grupos de projeto que eu tô presente ali nos grupos e tudo mais, aí esses já são um pouco mais acima da média em relação a valor, mas que É um outro não produto, então. Isso, são 2 produtos diferentes, no caso. Atualmente trabalho com esses 2 produtos, de montagem de grupo de projeto e o Bem Me Quero. Aí a montagem de grupo de projeto, eu não estou abrindo turma todo mês, porque a gente sabe, né, que é muito desgastante também. E é muito desgastante não só pra gente. Isso. É desgastante, assim, não só pra gente, mas até mesmo para as pessoas no Instagram, a gente fica fazendo venda ali o tempo todo. Eu passei a enxergar muita coisa de forma diferente.
Depois de todos esses anos trabalhando na internet, né? Eu já fui aquela pessoa também de ter o perfil perfeito, assim. A pessoa entra, as imagens todas organizadas. Alinhadas, né? Isso, as letras bonitas, as cores alinhadas, não pode ter um post nada fora ali do padrão. Eu já fui muito desse perfeito. Mas eu percebi que aquilo não gerava venda. A minha conexão hoje, por exemplo, é diferente. Eu enxergo dessa forma, né? Que é diferente da do Pedro. O do Pedro, ele é mais enraizado no feed, na verdade. Sim. Mais enraizado. Não que você não faça. É o que mais converte, é feed. Isso. Não E que. carrossel, né, Pedro? Que tu usa muito. Também. Não que você não faça venda nos stories, mas eu vejo Sim. ali que o teu feed ele é muito forte. E hoje os meus stories ele é muito forte. Então eu faço muita venda pelos stories, de falar pra pessoa, chama aqui, manda uma mensagem aqui, que a gente conversa, então manda um direct aqui, gerar uma conexão de storytelling. Storytelling é tipo você gerar uma conexão com o público, ou às vezes fazer uma publicidade de um produto, que no caso é o meu acompanhamento, sem parecer uma publicidade. E aí eu faço muito essa conexão, assim, basicamente todos os dias nos meus stories, e isso ajuda muito a converter a venda. Tu sabe uma coisa que eu criei que deu muito bom também e que dá pra gente receber de forma recorrente, por mais barato que seja, mas faz com que a pessoa fique contratando o teu serviço ou pagando, seja lá o que for, Sim. uma comunidade que ela tem acesso a todas essas informações que tu falou aí e a pessoa vai pagar tipo assim R$17 por mês ou R$7 por mês. Isso é um topo de funil, por exemplo. Diferente de um e-book que a pessoa compra, que eu acho legal também, para topo de funil, mas, por exemplo, assim, vou entrar nessa comunidade aqui focada em emagrecimento, por exemplo, a Rota do Emagrecimento, que é a minha. E aí, mensalmente vem aquele valor no cartão dela já debitado, R$7, vai. Só que quando ela entra nessa comunidade, ela cai num funil de e-mails. Então, ela vai comprar a comunidade, vai passar um dia ou logo em seguida ela vai receber uma outra oferta de um outro produto, pode ser um e-book, por exemplo. E ao longo da trajetória dela no funil, ela vai receber, por exemplo, um desafio. Depois, por último, eu oferto a minha consultoria. Eu só oferto, por exemplo, a minha consultoria quando é um lançamento ou pessoas que já estão no meu mail de e-mails, já passaram, já contrataram alguma coisa, tipo Barriga Magra, que é um produto mais barato de 97, e depois eu faço uma oferta de um ticket maior, entendeu? Sim. Então uma boa, talvez, para topo, tu tem que pensar alguma coisa para topo de funil, entendeu? Seria algo bem interessante. O que eu lancei agora foi, eu já mudei, né? É a reunião no Zoom, por exemplo. Sim. Então, chamo várias Gratuito, pessoas. né? Gratuito. E a possibilidade de venda ao final, né? Só que aí o Zoom já é para pessoas que já te conhecem e lá dentro tu vai fazer uma oferta de high ticket para eles. Uma mentoria. Sim. Tipo um ano de consultoria, por exemplo, entendeu? Entendi. Então, o teu momento agora é de pensar em estruturar mais esse teu funil de e-mails, ou funil de e-mails não, essa tua esteira de produtos. Como é que tá isso aí? Tu tá pensando mais em relação a isso? Eu tô pensando mais em relação a isso, porque assim, eu ainda não tenho muitas organizações dentro dessa minha linha de trabalho. Como eu ainda tô muito presente no presencial, então, tipo, demanda quase toda a minha manhã, assim, né? Dentro do presencial. Então, isso requer ali uma dedicação a mais, né? Dentro do online. Então, eu pretendo, sim, ter essa dedicação a mais no acompanhamento online. E tá bom, Pedro, eu vou comprar o teu. Já tem várias assim, cara. Não tenho, né? O Pedro tem e-book, não tem, Pedro? Tem mentoria. Tenho. Tu tem consultoria. Então, na tua esteira, o que tu tem de produto atualmente? Na Eu minha sei que tem esteira, e-book. é porque eu foco no público final, né? Sim. Na minha esteira tem o produto de entrada, e no produto de entrada já tem o Order Bump e Upsell, então a pessoa vai lá, vai para comprar um produto de Aí já 97, oferece, aí ela já tem a fantástico. possibilidade de botar tipo mais 97 no carrinho, dobra. Sim. Aí quando ela confirma a compra, ela vai para uma outra tela que tem mais uma oferta, que é um upsell. Sim. Se ela não quiser esse upsell, ela vai para uma outra tela que tem um downsell. Então só aí já vão uns 5 produtos, mais ou menos. Tudo de Tudo ticket dentro da baixo. Eduz, né? Também. Trabalha com a Eduz também? Trabalho com a Eduz, E aí, depois disso, ela vira minha seguidora e fica ali, consumindo meus conteúdos, até um exato momento que eu vou chamar ela para o Zoom para fazer uma conversão de um ticket maior, entendeu? Então, assim, nesse preâmbulo aí, a gente tem assim, uns de 6 a 10
de 6 a 10 produtos, mas são produtos, cara, simples de fazer. Sim, sim. Na maioria verdade. e-book, tem um treino de abdômen, que é de acesso, e tem a minha mentoria. De vez em quando ele vai lá pro prédio para eu fazer umas gravações. pra- Mas me ajuda a gravar uns criativos, porque hoje, na real, eu já tô numa vibe de perpétuo, de vendas automáticas, entendeu? Sim, Que é uma sim. boa também pra ti. Tu que gosta mais Não, de storytelling e tal. Sim, eu falei, tipo, meu mentor, o Ian Galeno, que foi ele foi o meu mentor para essa parte do digital e tudo mais, mas o Pedro, ele foi uma grande influência na minha vida em relação ao trabalho online, né? Que é um dos pioneiros, o pioneiro aqui em Belém. Então agora que tá faltando ela contratar mesmo, né? Ela faturar muito dinheiro. Doido para vender a mentoria dele. E Maura, me diz uma coisa. Em relação a gente está falando muito da questão empreendedora e tal, né? É uma coisa que a gente até incentiva. A gente vê dificilmente, não sei aqui em Belém. Eu não conheço muita gente no digital, mulher que está ali vivendo e buscando e tal. O que tu acha que qual é a maior dificuldade que as mulheres têm hoje de empreender no digital? É bem complexo falar disso, né? Porque assim, na relação do treinamento, ainda a gente precisa ainda assim de mais mulheres que realmente trabalhem com o digital, sabe? Estejam mais presentes, mas são N fatores que podem influenciar ali nessa carreira do digital, né? Não só de mulheres, mas também de homens, das pessoas. E uma que o Pedro citou, né, que acredito ser o topo mesmo, é o medo de encarar esse método, essa forma de trabalho, Sim. das pessoas ainda enxergarem o resultado no digital como algo inalcançável ou como algo muito diferente daquilo que elas estão esperando. Ou muito rápido. Ou muito rápido, entendeu? Então, às vezes, a pessoa ela não tem maturidade suficiente para encarar essa nova rotina, Sim. digamos assim. E tu entende quais foram as qualidades que tu tivestes aí para alcançar esse caminho do digital? As qualidades mais Profissionais, conhecidas, assim. Do comportamento. empreendedor. Qualidade que o empreendedor precisa para É. chegar ao êxito. Mais ou menos o que ele quer saber. O que é que tu precisa De ter? comportamento. Um O comportamento. que tu tivestes assim, pô, eu tive que fazer isso, senão eu ia Depois que me eu mudei ferrar. isso aqui, começou a dar bom. Sim, como eu falei, quando eu comecei no digital, eu precisava muito encontrar o meu nicho, né? Saber qual ramo eu ia seguir e tudo mais. E assim como todo e qualquer negócio, a gente sempre empreende e tem coisas que dão certo e tem coisas que não dão. Tipo, eu já abri projetos que não deu nenhum aluno. Por Sim. quê? Porque talvez eu não gerei uma conexão suficiente com o público que fizesse ele se sentir atraído por aquele produto. Então, quando a gente empreende, a gente entende que nem tudo vai dar certo e também muita coisa pode dar errado, mas a gente Então, tem que ter. resiliência é um fator importante. Isso, exatamente. A resiliência é um fator importante. E a qualidade que eu precisei dentro desse momento foi me restabelecer mentalmente. Porque às vezes a gente não aguenta esses baques que o empreendedor tem, né, dentro do empreendimento. A gente não consegue parar e refletir, caramba, o que eu estou fazendo de errado? A gente acaba se desesperando. Sim. E esse desespero, né, pode acabar puxando a gente para baixo qualquer negócio que a gente queira realizar, investir, enfim, fazer. Uma coisa legal que tu falaste aí, que talvez falta consciência pra galera, é buscar um mentor, cara. Sim, Entendeu? importante. Buscar Uma mentor. pessoa que vá orientar, porque uma das dificuldades, isso aí já é comportamental, uma das dificuldades que fazem as pessoas procrastinar é não saber o que precisa ser feito. Tipo, eu não sei o que precisa ser feito, então eu quero ir muito pro digital, eu não sei o que precisa ser feito. Sim. E se ela tiver alguém, que foi o teu caso, né? Foi o caso da maioria da gente aqui, de alguma forma, teve um mentor, isso ajuda a encaminhar, a mostrar o caminho, a mostrar o que precisa ser feito, a organizar, fazer um planejamento, criar as E o meio que estratégias. você influencia, né? Porque, enfim, se você tá rodeado de pessoas ali que estão na mesma procrastinação que você, Sim. aí não vai te levar para frente. Então a gente precisa se rodear de pessoas que estão ou no mesmo nível ou acima da gente, porque isso vai inspirar cada vez O que tu tá mais. falando é tão real que o Odilon só lançou o programa dele de mentoria online depois que ele estava com a gente, não foi? E outra, E eu também só lancei não. o meu treinamento depois que Curso. eu estava junto. O meu é curso. e outra, eles só começaram a treinar depois que eles andaram comigo. Mentira.
gostadas. Brincadeiras à parte, eu queria perguntar isso para ti também. Porque as tuas alunas, elas te veem como ou não, né? Não sei, eu tô já confirmando, mas elas te veem como um exemplo, assim, tá se cuidando e tudo mais. E eu queria saber se isso foi um diferencial para ti, porque eu vi lá no teu perfil que tu teve uma mudança forte, assim, né? Sim. Esteticamente falando, e possivelmente a parte comportamental mudou com isso também, paralelamente. Isso faz a diferença para quem quer trabalhar online? Ou isso, tipo, vai dar mais resultado para a pessoa, tipo, cuidar do seu corpo, mostrar que é um professor que, além da teoria, também aplica na prática dele? Como Sim. é que tu vê isso? Seria muita presunção minha falar assim, as minhas alunas, elas se inspiram em mim, elas são minhas fãs. Mas eu acredito que muitas alunas minhas que me relatam isso, que falam que a minha rotina tem grande influência na mudança de hábitos dela, que com essa minha mudança, né, que eu eliminei 10 quilos, na verdade vai fazer 2 anos no final desse ano já. Então, tudo isso teve influência na rotina, tanto na minha rotina, né, quanto na rotina delas. Então, elas se sentem ali inspiradas com essa minha mudança. E aí elas sempre estão ali relatando para mim que elas conseguiram visualizar na minha rotina algo possível de fazer, porque, enfim, eu acordo 5 da manhã, aí eu dou aula, aí eu tenho que fazer o lanche da manhã, aí eu tenho que fazer o café da manhã. Às vezes o meu almoço e o meu lanche da tarde estão juntos, mas eu sempre falo para elas a importância de seguir as refeições, né, para alcançar o resultado que elas desejam alcançar em prol do emagrecimento. Então, esse lifestyle que eu mostro para elas não é algo inalcançável, é algo de alguém que tá ali, não é tipo a vida de Na blogueira, né, que labuta, elas na pensam. batalha, né? Tá Vê que ali. tem alguém ali na luta trabalhando E que tá tá conseguindo treinando e tá manter conseguindo. Uma pessoa real. legal Isso isso, faz a cara. diferença isso faz a diferença para quem quer trabalhar no online? Tu acha? Eu acredito que faz a diferença, porque é uma visão mercadológica mesmo, né? Hoje, ter o shape Entendi. é uma visão mercadológica, querendo ou não, porque as pessoas, elas querem ter uma inspiração, elas querem se inspirar em ti, eu ia elas querem falar. Isso é importante. isso, elas querem te ter como um espelho, não só de rotina, mas disso, de qualidade de vida, de qualidade do sono, de conseguir determinar a melhor parte de si através do amor próprio que elas vão alcançar no emagrecimento Aham. para as outras partes da vida, seja para o seu marido, para os seus filhos, para si mesma. Tem uma frase que é muito forte que o Joel J fala, que é o exemplo arrasta. Literalmente é isso. Por exemplo, tu estás ali, né, com teu marido, você, né? Alguma coisa que voou. Assim. Ah, tá. Desculpa aí. Vamos supor que um casal, os dois estão sedentários, um decide treinar e o outro não quer treinar. Esse que decidiu treinar, ele começa a treinar, chama, o outro não vai. Pelo fato só de ele começar a treinar e depois não falar mais nada, só vai treinar, em algum momento o outro vai despertar. Pô, Sim. fulano tá treinando, eu acho que eu também vou, porque o exemplo arrasta. Se tu estás com uma família que é ativa, a grande tendência é que a criança seja ativa. O Moisés treina, a Josi treina. Como é que a Joane é no dia a dia? Eu treino. Ela faz exercício, ela vê o pai Sim. treinando, ela vai lá e olha o halter, tenta fazer igual. Aham. Que é isso, gente. Sim, sim. É verdade. Essa Tanto que ideia eu e o de Adriano, você. eu e o marido, a gente mudou juntos, né? A gente passou essa nossa mudança de hábitos juntos, porque a gente estava ali convivendo juntos. Aí, como é que eu vou jantar o meu arroz com Frango com feijão batata doce. E o outro, um e o outro hambúrguer. um hambúrguer, uma pizza, né? Então, a gente passou a mudar juntos aí nessa relação, não só com o nosso corpo, né? Que a gente estava com a autoestima baixa, como é que a gente ia vender a autoestima estando com a autoestima baixa, né? Não se sentindo bem com a gente. Então, a gente resolveu aí entrar nessa juntos. E assim, no início não foram mudanças drásticas, a gente só parou de consumir tanta besteira quando a gente estava consumindo, porque com a pandemia veio aí iFood em excesso, então a gente colocava sempre a culpa no trabalho. Tipo, eu tô trabalhando muito, eu mereço, o merecimento, né? Compensa. A gente tá trabalhando tanto, então a gente vai comer esse lanche hoje à noite. E aí acabou ficando todos os dias a gente gastando rios de dinheiro ali com o iFood. Gastando muito mais do que a gente gasta hoje, podendo dedicar numa alimentação mais saudável, né? O treino também ficou mais sucessivo, assim. E isso ficou mais sucessivo, porque eu tava treinando e assim, naquele período da pandemia, eu fiquei de 2020 até o final assim de 2021 para 2022 treinando em casa. Ainda não me sentia confortável em treinar na academia.
Então, eu fazia esse treinamento em casa, fazia ali de 4 a 5 vezes por semana, mas não estava sendo suficiente para gastar o que eu estava consumindo, né? E às vezes eu dava até 2 treinos no dia, de ser cardio de manhã e o treinamento ali com o peso do corpo, com os pesos que a gente tinha em casa à noite, mas mesmo assim não estava sendo suficiente para o meu nível ingesta, alimentar, né? né? Para minha ingestão calórica. Maura, como é que tá em relação ao teu futuro? O que que tu pensas? Hoje tu pensas em trabalhar somente no digital? Tu pensas em hoje dividir Porque hoje eu divido, né? Hoje eu tenho tanto presencial quanto online. Mas e como é que tu pensa? Como é que tu vê assim o teu futuro em relação Então, a minha visão do futuro hoje. além de Deixa eu imaginar aqui, milionária? milionária. Não, assim, a minha visão do futuro hoje, em relação ao digital, não só em relação ao digital, mas a relação da estruturação que eu quero ter para minha vida hoje. Eu quero me aprimorar cada vez mais, né, em conhecimento, enfim, conhecer cada vez mais o nicho real que eu quero atuar e me entregar a isso. Só que assim, acabei não falando, falei tanto de treinamento de consultoria, isso e aquilo, que eu trabalho com a internet, esqueci de falar da parte blogueira que eu tenho também na internet, que uma coisa acabou arrastando a outra. Então, chegou um momento assim na internet, não digo agora, mas de uns tempos pra cá, que a gente tem visto assim tanto cancelamento na internet, tantas pessoas assim fazendo comentários desnecessários e tudo mais. Né? Isso, haters, que isso acabou em um momento da minha vida me consumindo, sabe? Psicologicamente. Já tá. Sim. Tu ia na vibe dos haters. Veio que eu ia na vibe dos haters. E às vezes eu. Tu era atacada mesmo? As pessoas chegavam contigo Como foi que chegaram? Eu já vi atacarem o Pedro, eu já vi, né? Tem, de vez em quando, mas já deu um como time. foi Eu esse bloqueio primeiro na hora. ataque? Eu nem olho, eu nem leio. Quando eu dou o começa, eu bloqueio. Tem que bloquear. Como foi esse primeiro ataque, Mauro? O que que tu fizeste? O que que tu pensaste na hora? Peraí. Pois o meu primeiro ataque, assim mesmo, foi quando eu lancei um projeto que era Aceite-se e Emagreça, o nome. Aceite-se e Emagreça. Era esse o nome do projeto. Só que aí a ideia do projeto era a pessoa realmente se aceitar para poder emagrecer. Tipo, as pessoas não enxergavam o projeto dessa forma. Elas enxergavam, quer dizer que eu só vou feliz se eu for magra. Só vou ser feliz se eu for magra. Entendeu? Então, passaram a enxergar dessa forma. Aí veio uma... Eu esqueci o nome dela agora, mas aí ela tinha em torno de 100 mil seguidores, digamos assim. Aí ela disse que ela ia fazer um react do meu projeto. Uia, sério? Um react. Aí lá veio chuva de hater. Sério, velho? Sério. Chuva de hater. Mas como foi a tua reação? O que Ela é que tu daqui de pensaste? Belém? Vou ganhar dinheiro em relação a isso. Aí lança logo em seguida um Reels. Não, porque eu acabei de lançar o meu projeto aqui. Aí a galera que vem pra hatear conta. Não, porque eu fiquei assim, caramba, mas por que as pessoas... E as pessoas, assim, não tem pena pra falar as coisas, né? Porque a internet é como se fosse a máscara do ser humano, né? E aí, isso relacionando, né, isso agora, que, como eu te falei, esse foi o primeiro caso, mas enfim, tiveram outras situações e tudo mais. Aí chegou um momento que é como se eu tivesse desgostado de aparecer tanto nos stories, sabe? E hoje em dia eu tenho visto, né, que as pessoas elas têm se interessado mais por leitura nos stories, isso é muito legal, porque eu tenho recebido muito feedback, assim, da pessoa responder, conversar mesmo nos stories. E eu percebi que dessa forma eu também acabo não perdendo venda. Então eu percebi que eu não preciso aparecer tanto, aparecer sempre para converter uma venda. Mas claro, quando eu abrir carrinho de um produto, eu tenho que estar ali aparecendo o tempo inteiro. Então, a minha relação com a internet teve esse desequilíbrio, né, por conta desse contato com as pessoas que estão ali para te criticar, para falar do teu trabalho, e que eu não deveria me abalar, mas acabei me abalando, né, porque às vezes uma mente um pouco mais fraca se deixa levar por essas situações, né? Mas é isso, eu quero me reestruturar no meu trabalho da internet, porque tiveram essas coisas que me desanimaram, não é assim, desmotivar que eu não quero mais trabalhar com a internet, não, foi só um desânimo, sabe? Mas que o que eu penso pro futuro é me aprimorar cada vez mais, chegar no nível do Pedro Arthur, né? Mas, ó, vou te dar umas dicas. Vou te dar umas dicas. Primeiro, Diamond? Das duas já? toda vez que fizerem isso for uma pessoa grande, tu tem que ver isso como uma fonte de tráfego gratuita pra ti. Sim. Por mais que esteja um monte de gente indo te hatear, muitas pessoas que nem falaram nada entraram no teu perfil e só pra ver quem é a pessoa, entendeu?
Então, assim, toda vez que tu vê uma pessoa, alguém influente fazendo isso, lança alguma coisa na mesma hora. É uma das coisas que eu aprendi. Porque isso é uma fonte de tráfego gratuita. Né? Por mais que sejam umas pessoas que vêm te Verdade. hatear. Um outro ponto é que sempre vai ter gente te criticando, né, cara? Então, tu tem que olhar assim para quantas A pessoas gente se já te... expõe, né? A gente tá ali nesse trabalho, então a Quantas gente tem que pessoas abrir já te mandaram consequências. coisas positivas? Quantas milhões de Verdade. pessoas? Então, se tu for colocar na balança, Sim, vai pesar com certeza muito mais o lado das coisas positivas, né? sem Porque, dúvida. enfim, é um campo ali de muita inspiração. E aí, Pedro, quando tu falaste do negócio da esteira de produtos e tudo mais, que já tá uma coisa mais automatizada, né, dentro dos processos. Aí o meu eu ainda tenho mais a relação ali daquela lista de leads e tudo mais, que eu ainda mando mensagens ali para todo mundo. Na verdade, vai uma mensagem automática para todo mundo, aí eu consigo sempre converter essa venda dentro dessa minha comunidade de alunos. E De quem já foi meu tu usa uma plataforma de e-mail ou tu envia pelo Gmail, por exemplo? Isso. Não, na verdade, eu envio ali pela Eduz. Tem como enviá-la pela Eduz Tem. através do produto, a mensagem. E também eu criei, como eu tinha o contato, eu já trabalhei com uma equipe, né? Atualmente só eu sou a minha equipe. Então, Equipe. Equipe, é. Aí, como eu tinha uma equipe antes, eles fizeram uma lista de todos os contatos dessas pessoas. Aí eu tenho no meu WhatsApp essa lista de contatos. Aí tem como eu mandar diretamente no WhatsApp delas uma mensagem. Sim. Parece o Que é Fabrício, algo que mais é próximo. só ele, né? O Fabrício também, só A ele. pessoa ali tá falando diretamente contigo, né? Ou não, ou ela, tipo, pode estar falando, enfim, com a pessoa que trabalha pra ti em relação a. Mas ela acha que ela tá falando contigo. O WhatsApp ele é bom tanto para converter quanto para recuperar a venda. Sim. Então a pessoa vai lá, entrou no checkout, aí colocou as informações, por algum motivo ela saiu do checkout, só que ela colocou as informações dela. Aí tem uma automação das vendas, uma automação de recuperação das vendas, ou seja, primeiro tu manda um e-mail, aí no segundo dia tu manda um WhatsApp, ou no primeiro dia tu manda um e-mail e à tarde um WhatsApp, e depois tu vai mandando outros 2 e-mails. Tu faz esses 4 pontos. Aumenta em 20% a conversão, por exemplo. E Pedro, tu achas. Eu fazendo. Vai ficar Tu bom. achas que a Eduz é a melhor plataforma? Porque assim, eu já testei outras e eu sempre gostei mais da Eduz. Eu achei assim mais prático pra mexer e tudo mais. Já tentei o KiwiFi, mas eu não gostei muito. Eu gosto da O Edu. KiwiFi eu gosto porque assim, o pagamento cai na hora. Na hora, né? É. Mas a Eduz ali eu tenho paciência pra esperar os 3 dias. A Eduz, 3 dias? O meu ainda é o tem. mês. Não, na verdade. Depende, né? Isso, depende. Depende. Mas demora uns 2 atualmente. 2 ou 1. Quando Eu tu, peço um tu dia, fala o dia que- seguinte às vezes Ah, cai. entendi. Para transferir para o teu. Não para Isso. estar disponível, né? Porque para estar disponível pode ser de 1 dia até 30 dias. Sim. Pá, eu fiz uma venda agora. Aí tu pode esperar 1 dia ou 30 dias. Quanto Sim. mais tu espera, menos desconto tem, né? Mas assim, eu prefiro a Eduz porque ela tem uma. Ela é mais consolidada já no mercado. Ela tem mais tecnologia agregada. Ela e a Hotmart, né? São Sim. os dois, digamos assim, as duas Só maiores. que a Hotmart já tem uma porcentagem maior, né? Acho que é de cobrança. 10%. 10% a Hotmart, É. que eu uso a Hotmart. Só que tem um ponto A Eduz positivo é da Hotmart. 5,10. Voltando na Eduz, a Eduz ela tem muita tecnologia, então, por exemplo, lá tem o Orbita Pages, já Sim. fazendo um negócio aí para Eduz, um patrocínio. Tem o Orbita Pages, que tu consegue criar landing pages à vontade não, mas 3 no modo gratuito. Tem o Safe Video, que é como se fosse um Vimeo que tu protege o teu vídeo para ninguém reproduzir em nenhum outro lugar. Tem um de disparo de e-mail em massa também. Sim. E tem vários outros. Tem o Alpha Class, que a gente faz os nossos eventos. Sim. Tem uma área de membros, o Nutro, então bem Sim. melhor, né? Eu acho legal. Eu faço uso do Nutron. O único ponto negativo que eu acho da Eduz é se uma pessoa comprar e pedir o estorno, tu tem que pagar a taxa. Esse que é o mal. E na Hotmart, a Hotmart paga essa taxa. Sim. Entendeu? Aí o bom é que pra tu não ter um churn alto, um retorno, uma taxa de reembolso alta, né? Sim. Tem que trabalhar isso. Mas de modo geral eu gosto muito da Eduz porque o suporte deles também são muito... Mas, Pedro, tu sabia que tem como isentar essa taxa de Sério? estorno da Eduz? Tem. Como é que é? Eu não sei. Eu sei, né? Qual é a tua belt lá? É green. Pois é, olha, já é Greenbelt, tem contato direto, né? Tu tem uma pessoa Tem. direta. Conversa com essa pessoa porque
antes, quando eu tinha uma equipe, tá vendo? Olha, tu fez os processos para saber o que a pessoa estava trabalhando, eu não fiz os processos para saber o que a pessoa estava trabalhando comigo. Mas ele conseguia isentar essa taxa. Ele conversava lá, fala que aconteceu alguma coisa. Ele me falou assim uma vez, fala que aconteceu alguma coisa desse estorno e aí eles para não cobrarem taxa. Eu não cobraram. Mas pra quem Eu não espero entendeu, muito que a o Edu Tchê é não fácil. veja esse corte. Eu espero que ela veja e mude isso definitivamente. Só para deixar claro o que é que a Bel te explica, porque para quem não é da área não vai entender que tem, dependendo da quantidade de venda. É uma Explica. gamificação que tem dentro da plataforma que, de acordo com o teu faturamento, tu vai tendo diversos símbolos lá dentro, né? Como se fosse uma gamificação. Tu vai evoluindo. E Então, benefícios, né? e benefício. Tu já conversa com uma pessoa diretamente no WhatsApp. Então, tu já tem ali, tipo, um consultor só pra ti. É. E se tu quiser fazer um curso dentro da Eduz, eles disponibilizam um curso na mesma hora. Sim. Às vezes até por chamada, né, de vídeo. Tem um ponto legal da Eduz também, que eles aproximam as agências dos infoprodutores. Então agora, se tu é uma agência, por exemplo, tu consegue ter a tua agência dentro da Eduz, né? E lá eles também têm uma gamificação específica para as agências. Então é uma outra, tipo, quando a gente vai lá nos eventos, tem o pessoal que sobe lá no palco para receber os prêmios, aí tem todos os infoprodutores e depois tem todas as agências. E eles têm um programa de aproximar as agências dos infoprodutores. Que muitas vezes as pessoas não têm essa expertise de, um copywriter, um gestor de tráfego, um suporte, que é muito importante também. Então, às vezes o cara não consegue ultrapassar um determinado faturamento porque ele não tem tanto braço para isso, né? E hoje, para tu ter um faturamento bom que eu falo assim, 50 mil por mês, 100 mil por mês, só se tu for um cara que estuda muito tempo ou tu tem que ter uma agência em paralelo, porque tem um teto também. verdade. Tem que ter um teto. Porque tem uma base para tu construir tudo isso. Tem construir site, construir automação, que é o que demora um pouco mais, né? Configurar o pixel, configurar a tua parte do tráfego. Então, tudo isso demanda muito tempo. Entendeu? Verdade, se não tiver uma agência, né, não tem como a equipe fazer. Hoje eu faço muito das coisas. O que eu peço para as pessoas fazerem hoje, para mim, é criação de site, que eu não aprendi a fazer de uma forma adequada. Mas toda a parte da configuração, disparo de e-mail, tudo sou eu que faço. Configuração do pixel. Mas essa parte, por exemplo, vocês não poderiam estar delegando para vocês terem mais tempo livre e priorizar outras coisas? Não faria mais sentido delegar? O que seria o delegar? Colocar na mão de qual outro serviço? Um serviço que tu perdes muito tempo, por exemplo. O tráfego, eu Edição gosto de de vídeo. fazer, porque a edição de vídeo eu até canalizo para outra pessoa também, mas o tráfego, eu parto do princípio porque mexe com o meu dinheiro. Nada melhor do que eu para gerir o meu dinheiro. gerenciar, Porque né? às vezes tu tem um monte de campanha aqui rodando. R$50 em cada campanha. Aí o gestor de tráfego ele tem que ser religioso. Todo dia ele tem que ir lá ver qual campanha tá dando certo e qual campanha não tá dando certo. E lá vai... essa aqui vou desativar, essa aqui vou desativar, essa aqui vou botar um pouco, essa aqui eu vou botar menos. Tem gente que sabe fazer isso, mas como tem tanta gente que ele está orientando, Ele não prioriza, ele deixa né? um criativo teu que não está rendendo nada lá, ele ainda aumenta o valor, entendeu? Mas é o teu dinheiro, esse que é o E problema. é o meu E dinheiro. tem aqueles criativos que nem dão certo, assim, não sei se você já viu que entra em uns, aí tá tudo preto, mas fica lá rodando. Exatamente. Então a parte de Aí vai lá, consome o teu dinheiro da mesma forma. Tu investe em tráfego hoje? Não, atualmente eu não tô investindo em tráfego. Mas chegou a investir em algum momento? Já cheguei a investir. Mas quando eu abro projeto e tudo mais, aí eu rodo tráfego. Mas esse meu último projeto agora foi só no orgânico. E o orgânico é bom também, né? O orgânico da Sim. educação física é maravilhoso, cara. É O verdade. Moisés, quando eu falo, olha, o orgânico deu tanto, o Moisés, caraca, como assim o orgânico? Pedro vende muito no orgânico. É mano. porque exercício é uma necessidade, né? Fisiológica, não verdade. tem. Todo mundo tem interesse por exercício, quase todo mundo, né? Vamos falar assim. E Mas... já também estão um tempinho já, né? Então as pessoas acabam Sim. tendo uma credibilidade maior. Autoridade. Tem uns mais de 10 anos aí no Instagram, mano. Não Começaste com um blog, não foi, Pedro? comecei um blog na universidade. O Pedro já vendeu 30 mil só no orgânico. Mais ou menos isso aí. Talvez. Mas não mais que a Maura agora, que ela vai fechar uma consultoria do personal online. Que vai fazer uns 6 em 7 aí, tranquilo. Se ela já não Verdade, fez. Pedro. E aí, aplicações práticas agora?
Vamos lá. Como é a aplicação prática? Explica aí, Pedrão. O Odilon, que é o cara da aplicação prática, e como é que funciona? Application. Application. No final, a gente sempre finaliza, Mauro, com a aplicação prática. O que é isso? Tu vais dar 3 orientações que a pessoa consiga aplicar hoje, mas sobre empreender. Olha, o que tu tens que fazer hoje? O que tu podes fazer? 3 aplicações para colocar em prática hoje mesmo. Sim. É desafiador isso daí. Desafio. Olha, faça isso, pode fazer isso. Mas dentro do digital. Do empreendedorismo digital, isso, para a pessoa empreender. Quando no digital? Assim, a minha indicação, claro, a primeira de todas é a pessoa realmente investir em conhecimento. Então, se ela quer entrar para o digital, ela tem que estar disponível para aqueles desafios que o digital ele vai proporcionar. Então, quando ela começar no digital, ela tá ali, né, podendo investir em conhecimento, seja num livro, seja numa mentoria, seja, enfim, no que vai nutrir ela de conhecimento acerca da área, né? Definição de nicho é muito importante, definição de nicho, com o que você quer trabalhar, com o que você deseja trabalhar, que tem que ser algo prazeroso pra gente, né? Tem que ser algo que a gente realmente se orgulhe de estar ali todos os dias ajudando aquelas pessoas ou enfim. Porque o trabalho na internet, né, querendo ou não, é esse trabalho com pessoas. Até a própria blogueira que só mostra a vida dela, ali é um trabalho com pessoas. Sim. Foi a forma que ela encontrou de se expressar e ganhar o dinheiro dela, né? Sim. E a minha última orientação para a pessoa que trabalha no digital é se fortalecer mentalmente para esse progresso. Porque o sucesso ele depende muito disso, ele depende muito de como a sua mente vai estar estabelecida para aquilo que você deseja alcançar. Perfeito. Então, onde você quer chegar requer obstáculos, mas você tem que estar bem mentalmente para vencer aqueles obstáculos. Isso Vou resumir. essencial, né, cara? O mental é essencial. Vou resumir aqui, então. Bora lá. Primeiro, investir em conhecimento. E um ponto importante é que tem muito conhecimento gratuito na internet. Sim. Muita coisa boa também, mas Não. você pode comprar livro, você pode investir em mentoria Pode com até só sentar a bunda na cadeira e Isso, começar tá. a estudar numa coisa gratuita. Perfeito. Segundo, definir o nicho de mercado. E o terceiro, que também é muito importante, que o Moisés estuda isso, a questão da mentalidade. O empreendedor ele tem que ter uma mentalidade de empreender. Ele tem que ter uma mentalidade de, por exemplo, isso aqui está me incomodando, eu quero mudar isso aqui, eu vou criar um produto com base nisso, porque isso vai ajudar as pessoas. Ele tem uma mentalidade, ele é uma pessoa incomodada por natureza. Sim. O empreendedor, pelo menos eu Perfeito. aprendi dessa forma, eu Sim. captei dessa forma. Então seria essa aplicação prática da Maura. Isso. Show de bola. Fechamos, meu filho? Fechamos. Muito E bom. aí? Grande Eu dia. acho que eu gostaria só de falar também que Quer as contar uma pessoas história? focarem- O Odilon conta a história. Contar uma Focar história. em resolver problemas, né, Maura? Acho que olhar para um nicho também se remete a vou buscar um problema para resolver. Eu acho que é uma boa Sim. sacada também para todo mundo. A Maura resolve Verdade. alguns problemas, né? Então ter uma comunicação adequada que mostre para a pessoa que, olha, eu resolvo esse problema. O Odilon resolve o problema da avaliação física, As pessoas que não mostrar sabem avaliar. resultados satisfatórios. A Maura resolve o problema Da autoestima. da autoestima, de estar bem consigo mesma, Sim. de sentir uma mulher poderosa e tudo mais. Moisés resolve o problema da mentalidade, né, Moisés? Ter uma pessoa mais Inteligência emocional. inteligência emocional. Então, assim, Sim. procurar problemas para resolver também é uma excelente sacada no digital. E não só, faço consultoria. Mas beleza, qual o problema que tu resolve na consultoria? O que tu entrega? Tem um prazo para tu entregar isso para as pessoas? É em 3 meses, é em 6 meses? E qual vai ser esse resultado? Esse resultado vai ser uma coisa que a pessoa... É uma dor da pessoa, né? Aquela dor mesmo, ou visceral, ou uma dor mais superficial. Então, tudo isso vai levar em consideração... A gente tem que levar em consideração para desenvolver uma boa atuação. E, de fato, criar um produto que vai resolver esse problema. Não enganar a E eu pessoa, acho né? que assim, eu acho que o nível da nossa conversa hoje foi um pouco alto em relação ao empreendimento, né, no digital, porque talvez algumas pessoas que assistam não entendam o que a gente está falando, mas tudo no digital tem um começo, né? A gente não começou a falar dessa forma no início, a gente nem conhecia isso, a gente nem Então, exemplo, né? Isso. A pessoa que entrou não sabia nada, simplesmente Exatamente, foi lá não e sabia. aceitou o desafio. Não sabia nada, enfim, me rodeei assim, seguir, né, como o celular, ele é
um meio hoje, enfim, que a gente utiliza para tudo, seguir ali pessoas que me trouxessem inspiração naquilo que eu realmente queria trabalhar. E quando a gente se rodeia, a gente deve pensar nisso também. Por exemplo, eu seguia muito o Instagram de fofoca e hoje eu não sigo nenhum Instagram de fofoca Sim. porque eu tava me consumindo falando de problema, né? Com o problema dos outros, de famoso, que, enfim, não tinha nada a ver. E aí já apareciam coisas pra mim só de gente famosa que eu não queria consumir aquele tipo de coisa, sabe? Então, às vezes, a gente precisa se rodear, até mesmo no celular, né? Você quer trabalhar no digital. Isso, consumir conteúdo que realmente vai agregar valor à tua Dá vida. uns follows aí, né? Mas às vezes também faço isso também, deixar Pena. 3.000 pessoas, hoje eu só tenho... não quero mais ver esse tipo de conteúdo, só vai clicando lá, não quero, não me Bem interessa. seleto. E por que eu ainda não te vi lá nos eventos da Eduz, tu trabalha com a Eduz? Eu não fui na Eduz. Tem Tipo, que ir, eu sou Red Belt na Eduz. Acho que não me chamaram ainda. Não, mas isso é aberto pra qualquer pessoa pra ir. Sério? É. Tu tens até o selo, Não sei né? se já recebi a mensagem. Sim, eu adquiri recentemente o selo. Pedro Arthur devia adquirir também. Ué, não chegou pra mim ainda, eu tô doido pra isso aí. Mas aí, Não chegou? Sério? É, porque o meu, eu não sei se porque o vai meu ter que celular pagar eu o comprei na Alemanha e lá eu tô meio que com ele aqui, mas é como se eu tivesse lá, entendeu? Ah, entendi. E eu vou comprar um E eu celular soube que não novo. chegou pra todo mundo ainda. Chegou pra algumas pessoas. Então Não é sei criador se de conteúdo ou é perfil profissional? teve profissional. Pode ser isso também. O meu é de criador de conteúdo, o meu perfil. É. Na verdade, eu vou até ver isso. Atualmente pago uma demorou taxa. Né? Só explica como é que funciona pro pessoal. O selo, paga Paga e tem um selo aí. É uma assinatura, como se fosse um Netflix, um Spotify, só que ele traz uma proteção a mais para tua conta e hoje a gente está mais suscetível, né, a esses hackers e tudo mais. Cada vez mais você tá vendo a pessoa hackeando e vendendo coisas no seu perfil, se passando por você. Então ele traz uma proteção diferente daquela que é a autenticação de 2 fatores. Então traz uma proteção a mais, além da autoridade que esse selo também te faz ter, né, dentro Quando tu da comenta, ele vai internet. lá pra cima, tá? Teu Isso. comentário, quando tu manda um direct, ele fica no topo. Com relação ao alcance, E muda? também uma coisa muito Não sei. legal é que, assim, digamos que você esqueceu a senha do seu Instagram e aí você não tem o celular, você não tem o e-mail para recuperar. Com esse selo, você tem um contato como se fosse direto com alguém lá no Instagram, porque, assim, só o Instagram normal tu não consegue ter um contato com alguém mais próximo. Tu manda um e-mail e demora meses para responder, o Instagram responder. E aí foi assim que aconteceu em um conteúdo meu. Olha só, teve um que o Instagram bloqueou minhas funções, tipo, eu não podia fazer vídeo em colaboração, não podia marcar pessoas, marcar como fazer marcações nos stories, fazer algumas marcações nos Tudo stories. isso, cara? Sim, tudo isso. Eles acabaram bloqueando. E aí foi um vídeo meu de treino, tipo, só de top e short. Aí eles identificaram como nudez, como algo assim. Nada a ver. Aí demoraram meses pra responder, até que chegou o momento que já liberaram tudo. Tipo, hoje eu já tenho acesso a tudo no meu Instagram. Mas eram funções bem bloqueadas. No meu, Bem por limitadas. exemplo, teve um tempo que eu não conseguia ver nem o número de compartilhamentos do meu. Porque lá na Alemanha, mano, é um data protection, um LGPD lá pega pesado, a Lei de Geral de Proteção Sim. de Dados. Pega muito pesado aí lá. tu paga por mês, né? Valor. Isso, aí paga por mês, valor de R$ 55 E tipo, reais. pintou assim do nada. Tu abriu, aí pintou assim no teu iniciar. Ah, compra aqui o verificado. Foi. É. Aí vem com as orientações lá de aquisição, as vantagens que você vai ter, como se fosse um produto mesmo. Tá liberando aos poucos. tá liberando Isso. aos poucos. Aí eu vi um vídeo na internet que ainda não tem pra todas as pessoas, então acho que ainda vai chegar pra ti. Ou não, né, por causa desse fator aí Pois é, do mas celular tem que ser. comprar aí. Pessoal, comprem aí mais de mim pra eu comprar um celular. E Maura, com relação ao Celular. alcance, observaste se teve diferença o alcance com relação ao selo e sem o selo? Ou não fizeste um teste ainda para saber? Então, eu ainda não fiz o teste porque faz 2 dias que eu Só são 2 adquiri. dias, beleza. Fez a gente. Também R$100. 55. Ah, tá bom. 55 Acho que esse valor é fixo. É, né? É, um valor fixo. 55 por mês, é uma assinatura, tá lá escrito assinatura. Aí você acha que tem como cancelar também, tipo, não quero mais pagar o selo. Aí eu vou O tirar Instagram ele tem duas coisas legais, que é esse verificado e também tem, eu acho que só lá nos Estados Unidos por enquanto, em outras regiões, a pessoa ter uma assinatura pagar pra ti lá por dentro do Instagram e tu criar conteúdos específicos pra ela. Sim, eu O já vi essa Nathanael função. tem isso. Comunidade, né? É tipo uma comunidade. Ela assina um conteúdo teu gratuito no Eu Instagram. já vi, eu acho que já tem aqui, porque eu vi que aquela blogueira GK, ela tem. E eu também vi
a melhor do CrossFit, a Tia Claire, ela tem também no dela. Mano, isso é Eu acho que eu já vi alguém de aqui ganhar no Brasil grana mesmo muito também. violenta também, velho. Sim, porque é uma comunidade, ele cria meio só pra quem assinou. É muito bacana isso. Dentro do Instagram mesmo, né? A gente tem que migrar pro TikTok também, conhecer o TikTok. É isso, é isso. A gente vai começar a continuar aqui no offline, conversar. Não vai ficar muito tempo aí pra vocês, mas esperamos que a Maura volte aqui pra gente fazer A gente vai fazer uma parceria crossover. crossover com o Adriano, né? Chama Mauro e o O Adriano, Adriano. pode ser outra pessoa também, o Adriano é um chatão. Ela foi graça, né? Tá certo, muito bem. Maura, muito obrigado. Maura, quero agradecer aí a participação. Foi muito legal trocar uma ideia com você. Quero te desejar muito sucesso aí na sua carreira profissional, que você continue ajudando várias mulheres também, que eu acho que esse que é o foco, né, da tua atuação Sigamos profissional. evoluindo. Quero também agradecer meus amigos de bancada, co-host, Moisés. Show de bola. Hoje A gente não ficou calado hoje. Você quer falar alguma coisa? Hoje Tem alguma É minha história? área, mas eu não contei história. Mas depois eu conto uma história no offline pra vocês aqui. Então. Quer dar uma sugestão final aí pro pessoal? Cara, uma sugestão final que vai ser uma coisa rápida. Só leva a martelada quem se destaca. Então, foi o caso da Mauro. Então, Como é que prego que se diz? prego que se destaca leva a martelada. No caso, então, se tu fores perceber assim, Mauro, pô, estão me, né, criticando, tenho hater, é porque tu estás literalmente tendo um tá destaque. dando certo, né? É isso que está acontecendo, tá dando certo. Tem a visão que a pessoa tem, a questão de mentalidade, como Moisés fala, né? Moisés é isso. De bola. Fechou? Pra quem não sabe, o Odilon foi meu orientador. Verdade. Quem não sabe? Foi hipertensão arterial e exercício com idosos. Olha Fala aí, aí. tudinho pra gente aí, mano. Defende a tua TCC. Esse foi Hélio Gabigol, Hélio Gabriel. Cara, a gente trouxe duas pessoas aqui para falar de coisas que são motivacionais no contexto geral, porque a gente trouxe o Júnior, né? E a gente foi bem bacana que ele falou sobre a questão do futebol, mas pô, foi muito mais mentalidade, lidar com fortíssima. pessoas. E a Maura trouxe essa relação mesmo da perseverança, da resiliência, do dia a dia, do que faz parte do empreendedor, que não é uma coisa que vão te dar na mão e tu vai ser conhecido no mundo inteiro. Tu tens que trabalhar, batalhar, vão te criticar, vão querer te passar a perna, mas se mantém que as coisas vão acontecer. Ela não foi nenhuma filhinha de papai que o pai deu toda condição para ela, pelo contrário. Tudo começou. Olha aí, ela tinha R$ 1.000 na minha conta. Ela tinha R$ 1.000 na minha conta e tinha que fazer um curso de 3.000. O que eu faço? Dei meu jeito. Então é isso. Essa é a ideia. Que você que esteja escutando esse episódio se motive diante de um relato que de fato traz essa perspectiva diferente aí de um empreendedor. Não é nada simples, mas se você ama o que faz, você vai ter sucesso com certeza. Show. Maura, você quer falar alguma coisa aí para quem tá escutando ou vendo a gente? Só queria agradecer vocês pelo convite. De verdade, estou muito feliz com essa conversa. Acredito que foi muito produtiva. Terão muitos cortes aí pela frente, né? Com certeza. Que a gente vai poder aproveitar. Muito feliz de dividir o espaço. Como eu falei, o Odilon, ele foi meu orientador, então eu já o conhecia. A gente já teve esse trabalho mais próximo e tudo mais. Então ele sempre foi uma pessoa, uma inspiração para mim. Ele sempre foi assim excepcional, um profissional, né? Excepcional lá dentro da universidade, muito importante não só para mim, mas para as pessoas que ele acompanhava dentro do LERES, né? Que é o espaço, o laboratório de exercício resistido. Eu tentando lembrar toda a sigla do LERES. O Pedro Arthur, uma inspiração para mim também dentro da parte profissional, né? Relacionado ao acompanhamento online, como eu falei, um dos pioneiros em Belém. Então, eu tive muito a inspiração dele nesse caminho e acredito que, assim, muitas pessoas têm essa inspiração, seja em mim, seja nele, mas, assim, muitas vezes não tocam, né, para frente. Então, que vocês possam dar essa chance de se reinventar pro digital, porque é um caminho que vai elevar o seu nível dentro da sua área, né? Dentro do que você deseja atuar. No caso aqui, a gente está falando, né, de profissionais de educação física, mas é no geral, né? E queria agradecer a você também, Moisés. Moisés? Desculpa. Moisés, obrigada pelo convite, por estar aqui também.
E, pô, agregar muito nessa relação, né, do corpo e mente, né, do quanto isso precisa estar equilibrado. Perfeito. Bom, É isso, pessoal. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, até mais.